bom estarmos juntos para pararmos esse tempo, para meditarmos na Escritura, na Palavra de Deus. Eu quero já deixar bem claro com você, olha, esqueça tudo, esqueça o computador, esqueça agora, né, os seus outros afazeres, vamos parar tudo. Pare mesmo agora, sente aí no seu sofá, na sua poltrona, vamos juntos aqui meditarmos tão somente na Escritura, na Palavra de Deus. Ela é vida para aqueles que a acham, ela é saúde para o seu corpo, ou talvez você esteja me assistindo de algum outro lugar. Quero incentivar você mesmo para tudo nesse tempo, para todas as atividades, né, e dedicarmos esse tempo tão importante na meditação da palavra, porque ela norteia, ela dá norte, ela dá prumo às nossas vidas, ela nos instrui, ela nos molda, ela nos muda, ela de fato opera em nós, tanto o querer como o efetuar da parte do Senhor. Então abra comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ó Gálatas insensatos, né? Paulo já começa o capítulo 3 assim, de uma maneira bem enérgica. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi adiante dos seus olhos que Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que lhe dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês? Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? E ele vai dizer: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé são estes que são filhos de Abraão. Muito forte é essa palavra que o apóstolo Paulo vai trazer, sempre lembrando o contexto com que Paulo escreveu essas palavras. É aquele contexto em que Paulo havia proclamado o evangelho a esses irmãos que estavam na província da Galácia. E a gente sabe que logo depois que Paulo veio, então, um grupo de irmãos, né, um grupo de pessoas que a Escritura vai chamar para nós de judaizantes, eles vinham atrapalhando aquilo que Paulo havia feito. Então Paulo pregava a salvação suficiente em Cristo, o senhorio de Cristo. Esses irmãos então vinham logo depois dizendo: não, de fato, a salvação pode ser por Cristo, mas é necessário que haja o procedimento da lei para que essa salvação seja eficaz. E aí esses irmãos começaram então a retroceder na fé. Não é interessante? A gente pensa às vezes que acrescentarmos modismos e coisas ao evangelho é avançarmos na fé, né? Às vezes a gente vê tantas coisas hoje, o fulano de tal faz isso, aquilo faz aquilo, tal igreja faz aquilo outro, e a gente pensa que essas coisas que nós vamos acrescentando à fé em Cristo, elas são assim de grande importância, de grande valia. Mas Paulo vai dizer que não, que tão somente a fé no Senhor Jesus para a salvação, ela é extremamente importante. E Paulo vai dizer então que esses irmãos, ao invés de estarem progredindo, eles estavam retrocedendo. Paulo vai dizer para eles: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou foi pela fé no Senhor Jesus? Porque se eles tivessem recebido o Espírito pela prática da lei, então, de fato, a obediência da lei poderia ter promovido ou trago algo de útil a esses irmãos. Mas Paulo vai dizer que não foi pela prática da lei que eles receberam o Espírito de Deus. Mas Paulo vai dizer que foi pela fé no Senhor Jesus que eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, foi tão somente o poder eficiente da cruz que viabilizou a esses irmãos esse enchimento da parte do Espírito, essa habitação do Espírito Santo. E
expressão do apóstolo ela é tão forte quanto a esse sentido que ele vai dizer para os irmãos, vocês devem considerar, a respeito do que eu estou falando, o exemplo de Abraão. E ele vai dizer, Abraão foi justificado pela prática da lei? Pô, mas Abraão nem tinha lei, porque Abraão veio antes da lei. A lei é dada em Moisés. A lei veio através de Moisés. Mas Abraão já havia sido justificado antes da prática da lei. E a Escritura vai dizer então que Abraão foi justificado por meio da sua fé. E Paulo então vai dizer que se Abraão foi justificado pela fé, aqueles que são filhos de Abraão são aqueles que vivem por essa fé. Mas qual é a fé que Abraão tinha? Abraão tinha uma fé que eu e você precisamos ter se queremos ser filhos de Abraão. Nós precisamos ter a fé no Senhor Jesus, a fé em Cristo, a fé do Filho de Deus, a fé no Filho de Deus. Não é cremos nas promessas de Deus, não é cremos que Deus é capaz de curar, não é cremos que Deus é capaz de prosperar, não é cremos que Deus é capaz de libertar. Essas coisas são ótimas, nós precisamos crer nelas, porque de fato Cristo tem poder para operá-las e Ele ainda as opera no nosso meio. Mas nós precisamos crer principalmente na eficiência da pessoa do Senhor Jesus, no que diz respeito à minha, no que diz respeito à sua salvação. Essa é a preocupação de Paulo nessa carta aos Gálatas, a preocupação da eficiência da obra de Cristo. Paulo não está preocupado aqui a respeito de um milagre, Paulo não está preocupado aqui com a manifestação dos dons espirituais, mas Paulo está extremamente preocupado com o retroceder desses irmãos, porque estavam colocando juntamente a Cristo as práticas da lei para alcançarem tão grande salvação. E isso é impossível, meus irmãos. Tudo que nós podemos, diante da obra de Cristo, é nos rendermos a Cristo, é nos curvarmos a Cristo, é nos entregarmos a Cristo e crermos tão somente em Cristo para a nossa salvação, para a nossa remissão, para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos ter essa fé, esse entendimento, porque é nessa fé que nós crescemos, foi nessa fé que Abraão cresceu e é nessa fé que os que são filhos de Abraão crescem, na fé do Filho de Deus, na fé do nosso Senhor Jesus. Que compromisso tão maravilhoso é esse compromisso que a Escritura nos chama, o compromisso da centralidade da pessoa de Cristo nas nossas vidas. Que essa seja uma realidade em mim, que essa seja uma realidade em você, seja uma realidade nas nossas vidas. Nosso telefone, como sempre, está aí no seu visor, 3429-9550. Você pode ligar para nós, nós temos o maior prazer de servi-lo, abençoá-lo, prestar auxílio a você na sua dificuldade, mas principalmente o de lembrar que Cristo é tudo e em todos. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é a nossa grande salvação. Que o Senhor te abençoe, fique na graça, fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.